1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, irmãos. Diz assim, aqui é o apóstolo Paulo dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Quem é, irmãos? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, irmãos, o fundamento a gente sabe que é Cristo, e quando fala que é Cristo, é o Evangelho, né, irmãos? Então, essa palavra, a palavra da verdade, o Novo Testamento é a estrutura, é o alicerce de nossas vidas. E sobre esse alicerce, nós edificamos. Edificamos. E o que nós edificarmos, irmãos? O fogo vai provar. Então, vai passar pelo fogo. Então, o fogo, ele existe. Da mesma forma que existe o alicerce, existe a estrutura, também existe o fogo. O fogo vai provar o que vai ser edificado sobre essa estrutura. E não adianta fugir do fogo, irmãos. Muitos tentam fugir, não adianta, porque vai ter que passar pelo fogo. O fogo vai provar. Então, quando fala fogo, é o que é, irmãos? As aflições, as tentações, as dificuldades. Vai provar a obra de cada um. Então, se nós pudéssemos, por exemplo, edificar fora desse fundamento, talvez as coisas fossem mais fáceis para nós. Talvez fosse mais tranquilo edificar fora desse fundamento. Mas o apóstolo Paulo fala: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. E isso é para aquele que quer salvação. É para aquele que quer vida eterna com Jesus. Não tem como pôr outro fundamento. Mas as pessoas do mundo, elas têm outro fundamento. E o fundamento delas, o que é? É o curso do mundo. Né? E elas edificam. E elas estão no curso do mundo e elas vão edificando a vida delas, vão fazendo as coisas e faz. E está tudo certo, irmãos. E às vezes você olha para a pessoa que não está diante de Jesus, que não segue após Jesus, e a vida dela está mais tranquila. Você olha e fala assim: nossa, mas a vida dela está tranquila, olha, que legal. E eu estou servindo a Jesus e a minha vida não está tão tranquila assim. Por quê? Porque para nós existe o fogo. E o fogo vai provar. A nossa fé, ela é provada, irmãos. Então, o que é fé? É entendimento, é conhecimento. Então nós tomamos conhecimento da verdade. Então ali nós vamos adquirindo fé. E conhecer é praticarmos. Não adianta conhecer e não praticar. Você tem fé quando você pratica. Quando você não pratica, não é computado como fé. É simplesmente você tem a letra. Isso muitos têm. Mas a fé é quando você entende a palavra e você passa a praticar aquilo. Aquilo vai gerando uma fé em você. E a fé ela é provada pelo fogo também. Então, a fé é provada. A obra de cada um vai ser provada também. Então, cada um de nós temos obras de fé, irmãos, obras de fé. Então, como diz lá em Tiago, existe obras da lei e existe obras de fé. As obras de fé nós temos que ter. E quais são essas obras de fé? Por exemplo, antes você não perseverava nas coisas de Deus, lógico, você não conhecia Deus. Hoje você persevera. Quando você persevera, irmãos, o que você faz? Você começa a rejeitar as coisas dessa vida e passa a se envolver com as coisas de Deus. Isso é uma obra de fé. Então as pessoas começam a ver essa obra na sua vida. Você antes se importava com coisas do mundo. Hoje você já não se importa mais tanto com as coisas do mundo, você passa a se envolver mais com as coisas de Deus. Isso é uma obra de fé. Então essa obra ela vai ser provada para ver se ela é real ou se é só fogo de palha, irmãos. A mesma coisa é aqui. Então nós recebemos o entendimento da verdade, foi colocado um fundamento e agora nós vamos aprender de quem? Aprender de Jesus. Então nós passamos a edificar nossas vidas. Tudo o que acontece, irmãos, é edificação. Então você vai edificando, edificando, edificando. E essa obra vai sendo provada. O fogo vai provar. Então, se você pegar, por exemplo, um papel, o fogo queima muito rápido, né, irmãos? Se você pegar uma palha, mais rápido ainda. Se você pegar, por exemplo, um ouro, aí já demora um pouquinho mais para derreter. Se você pegar uma prata, se você pegar um ferro, já demora mais. Se você pegar, e aí você vai pegando os materiais, é um exemplo que ele dá aqui, né, irmãos? Uma pedra preciosa. Então, ele dá exemplo de coisas que resistem ao fogo, mas nada consegue vencer o fogo, irmãos. O fogo ele é forte demais. Se você pegar, eu sempre falo, né, que eu cheguei a ver carro, né, quando pega fogo, o vidro derrete, que nem velho, irmãos. O vidro do carro derrete. A lata se retorce toda, né, irmãos? Então o fogo ele é terrível, é terrível. E o que nós edificamos é provado pelo fogo. Por isso que para nós as coisas parecem ser mais difíceis do que antes de conhecer a Jesus, antes de seguir após Jesus. Porque antes nós resolvíamos as coisas do nosso jeito. E a gente dava jeito para tudo. Então tá tudo certo, irmãos. Não tem problema nenhum com isso. Mas a diferença é, antes
Nós não seguimos após Jesus. Hoje nós seguimos. Então, quando o apóstolo Paulo fala, ó, ninguém pode por outro fundamento, é para aqueles que querem mesmo, aqueles que querem seguir após Jesus. Se a pessoa não quiser seguir após Jesus, esse fundamento não serve de nada, irmãos. Esse fundamento não serve de nada. Não é sobre esse fundamento que a pessoa vai edificar a sua vida. Não é sobre esse fundamento que ela vai edificar um prédio, um edifício. Então, aí diz aqui, ó, versículo 14, ó. Se a obra que alguém edificou, nessa parte, permanecer, esse receberá o quê, irmãos? Galardão. Então vejam, tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, qual é a recompensa que nós temos, irmãos? Galardão. Galardão. O galardão está onde? Está no céu. Então, por exemplo, você ajuda alguém e esse alguém não reconhece. Ou melhor, você ajuda alguém e esse alguém reconhece o que você fez. Aí você vai ter galardão. Um pouquinho. Você vai ter um galardãozinho lá. Agora, se a pessoa não reconhecer, o galardão é maior. E se a pessoa te maltratar pelo bem que você fez, e você suportar, e você confessar Jesus, o galardão é maior ainda. Quem quer ser rejeitado, irmãos? Quem quer ser rejeitado? Quem quer ser maltratado por fazer o bem? Ninguém quer. Só que ele está dizendo, você não pode pôr outro fundamento. O fundamento está colocado, o fundamento é Cristo. Então fazer o bem tem tudo a ver com Jesus. Mas e fazer o mal? Não tem nada a ver com Jesus. E dar o troco da mesma moeda? Não tem nada a ver com Jesus. Então eu tenho um fundamento colocado, eu não posso edificar o que eu quero, irmãos. Então o que eu edificar tem que ser de acordo com o fundamento. Eu sempre dou exemplo, você faz o fundamento de uma casa e você faz um alicerce para construir 3 cômodos. Tem como você construir 4, irmãos? Não tem como. Você já fez o alicerce para 3 cômodos, por que você quer fazer 4? Para você fazer 4, você vai ter que trabalhar por conta, você vai ter que mudar o alicerce. Mas não tem como mudar a nossa estrutura. A nossa estrutura é Cristo e ele não muda. Então tudo que eu fizer vai ter que ser de acordo com essa estrutura. Tem que ser de acordo com o alicerce, irmãos. Então, eu fiz o bem para alguém, e esse alguém desprezou o bem que eu fiz, e ainda pior, me maltratou pelo bem que eu fiz. Eu vou ter que abençoar a vida dela. Eu vou ter que seguir adiante, eu vou ter que ficar tranquilo. Eu não vou poder orar para Deus pesar a mão sobre a vida dela. Eu não vou poder chegar e esculhambar com ela, falar um monte para ela. Eu não vou poder fazer isso, irmãos. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura, eu tenho um alicerce. E esse alicerce é Cristo. E aí, ó, aí vem dizendo aqui, ó, versículo 15, ó. Vou ler o 14 de novo. Se a obra que alguém edificou nessa parte, ou sobre esse fundamento, né, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o quê, irmãos? Detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no decorrer da caminhada, você vai dar uns deslizes. No decorrer da caminhada, você vai edificar algo, mas você não vai conseguir sustentar aquilo que você edificou. O fogo vai queimar. O fogo vai consumir aquilo que você edificou. Isso quer dizer que vai acabar com tudo que você fez? Não, não. Mas aquela parte ali vai ficar queimada, irmãos. Imagine você, no dia da vinda de Jesus, você passou uma vida edificando. E aí, quando Jesus vier, você vai estar, partes da edificação vai estar danificada, partes da edificação vai estar queimada. Isso não é bom, irmãos. Então é bom que quando ele chegue, quando ele venha buscar a igreja, cada um de nós seja encontrado firme, seja encontrado atento, né? Que aquilo que nós edificarmos permaneça, prevaleça sobre o fogo, irmãos. Porque o fogo vai vir. Então nós já sabemos disso. A gente tem certeza disso. A mesma certeza que nós temos que a nossa estrutura é Cristo, é a certeza que vai ter fogo para querer consumir aquilo que nós edificarmos. Da mesma forma que nós sabemos que existe a graça de Deus derramada sobre nossas vidas, nós sabemos também que as tempestades vão vir. Os ventos vão soprar forte, irmãos. E aí se encaixa com o que a palavra diz, né? Sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem as tempestades e não consegue derrubar a casa. Por quê? Está edificada sobre a rocha. Assim deve ser a nossa vida também. Versículo 16, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, quer dizer, é separado, irmãos. Então nós somos o templo de Deus. Esse templo não pode ser destruído, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se nós não preservarmos, se a gente não preservar esse templo, vamos ser destruídos. Então Jesus ele não vai se render às nossas paixões, ele não vai se render aos nossos sonhos, ele não vai se render à forma como nós queremos edificar muitas vezes. Nós temos que nos render à sua palavra. Porque a palavra diz, né, irmãos? Ainda que
nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas ele permanece fiel a quem? Ele permanece fiel a mim? Não, ele permanece fiel à sua palavra. Então a natureza de Jesus, irmãos, não é a natureza humana, não é a natureza terrena, não é nada disso. Então Jesus, ele é santo, ele é separado, ele é puro. Então, irmãos, ele não vai se render a nada. É nós que temos que nos render à sua palavra. Ó, versículo 18, ó. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. O que ele está dizendo? Irmãos, tudo acontece por permissão de Deus. Nada acontece sem permissão de Deus. Ele está no comando de tudo. Então, tudo que nós pensarmos, irmãos, Jesus ele está no comando. Por quê? Porque se ele quisesse barrar, ele barrava. E se ele quiser deixar prosseguir, ele deixa. Então, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, ele vai cuidar. Se nós colocamos os nossos filhos na mão dele, ele vai cuidar. Ao tempo dele, do jeito dele, ele vai cuidar. E nós temos que confiar, irmãos. Não adianta se desesperar, não adianta meter os pés pelas mãos, não adianta se render ao pecado, não adianta voltar às velhas paixões, não adianta achar que o mundo está melhor que a gente. Não está, irmãos. Não está. A aparência engana, não é? Aí, um pouquinho mais à frente aí, ó, 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro capítulo 4, irmãos, versículo 12, irmãos. Diz assim, irmãos. Aqui Pedro diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do que, irmãos? Das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, a ardente prova que vem sobre nós, né? Então nós não podemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós. Irmãos, quando falar ardente é porque é doída, é dolorida, porque é forte, porque é grande. Grande é a prova. Então vão vir muitas coisas, vão surgir muitas coisas, como se coisa estranha acontecesse. Quantas vezes acontece algo e você fala assim, como que pode acontecer isso? De onde que vem isso? Não é, irmãos? Como se fosse uma coisa estranha mesmo. Coisa estranha, coisa que é anormal, irmãos. Coisa anormal, coisa que você jamais podia imaginar. Não tem o porquê de acontecer isso e acontece. Quantas vezes? Irmãos, eu costumo pensar assim, né? Diante de tudo que nós vemos no Antigo Testamento, irmãos, como o diabo operou ali no Antigo Testamento, na vida de tantas pessoas. O tanto de coisa que a gente lê ali que foi feito pelas mãos dele. Irmãos, hoje em dia, para ele fazer as coisas, é muito simples, irmãos. É muito simples. Tem coisas que no nosso dia a dia, para ele ir lá e causar um dano ali, é muito fácil. É muito fácil. E ele tem essa autoridade ainda, irmãos. Ele tem essa liberdade de trabalhar. Por quê? Porque a nossa fé, ela precisa ser provada, irmãos. Então é necessário o trabalhar do inimigo para que a nossa fé seja aprovada. É necessário o trabalhar do inimigo. Para quê? Para que nós consigamos mostrar a nossa firmeza. Então isso se faz necessário. Nós olhamos para as coisas e achamos ruim. Isso não podia ter acontecido. Isso é ruim para mim. Não é ruim, não. Isso não é ruim. É ruim se eu tivesse preocupado somente com essa vida. Se a gente olhar somente para essa vida, é muito ruim. Por exemplo, a sua máquina de lavar quebrou. É bom ou ruim, irmãos? É ruim demais, é péssimo, não é, irmãos? Irmãos, a máquina quebrou, você vai ter que chamar alguém para arrumar a máquina de lavar. Nesse tempo, se demorar uma semana para arrumar, você vai ter que ficar uma semana lavando roupa na mão. Isso é muito ruim. Causa um transtorno, irmãos. Causa um transtorno. Transtorno para a mulher. Aí que é a questão. É difícil para o inimigo fazer dar problema numa máquina, irmão? Irmãos, é muito simples para ele isso aí, irmãos. É muito simples. Mas e aí? Aí o cristão vai passar por isso. Só um exemplo, tá, irmãos? O cristão vai passar por essa situação. O que o cristão vai fazer? Ele vai começar a murmurar? Ele vai começar a reclamar? Ele vai começar a amaldiçoar o cara que projetou aquela máquina, que fez aquela máquina, que vendeu aquela máquina? Vai começar a brigar, irmãos, na assistência técnica? Vai começar a discutir com quem? Vai, irmãos. Aí você chama alguém para arrumar. O cidadão vai lá, na maior boa vontade, e vai arrumar a sua máquina. Ele quer ganhar o dinheiro dele, irmãos. Aí ele vai lá, arruma. 2 dias depois quebra. É difícil pro diabo fazer um negócio quebrar 2 dias depois, irmãos? Aí você liga pro cara que consertou e fala um monte para ele. Aí tá. Essa edificação é de Deus ou é do diabo, irmãos? É do diabo. Essa edificação, isso que você está edificando, não é de Deus, é do diabo. Então, a fé, ela já é reprovada ali. Então, essa edificação aí, irmãos, não dá certo. Assim é a nossa vida, em tudo. Então, o cristão, ele tem que estar atento a tudo, irmãos. Atento a tudo. As coisas podem acontecer.
Aí o cristão fala assim, pô, mas não podia ter acontecido comigo, isso não podia ter acontecido. Pode sim, irmãos. Pode acontecer sim. Pode. Por quê? Porque hoje nós seguimos após Jesus. E da mesma forma que Jesus, ele passou maus bocados aqui nesse mundo, nós também vamos passar. Assim como ele foi aprovado, nós também temos que ser aprovados. Aí diz aqui, ó, versículo 14, ó, o versículo 13, né, ó, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Então essas coisas estranhas que acontecem em nossas vidas, irmãos, essa ardente prova que vem sobre nós, é para sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quer dizer, quando ele vier, nós vamos nos alegrar com ele. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, o cristão ele é taxado de besta, de bobo, muitas vezes. Muitas vezes é. Mas isso faz parte. Porque nós servimos a um Deus que quando ele estava nesse mundo também ele foi taxado dessa forma. Versículo 15, ó, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócio alheio. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então o julgamento, irmãos, ele começa pela casa de Deus, é pela igreja, é por nós. A palavra, na verdade, essa palavra que é a nossa estrutura, ela nos julga todos os dias. Tudo que nós edificamos, a estrutura está dizendo, não está de acordo comigo, ele está fazendo um cômodo a mais, está fazendo essa parede fora de lugar. Está fazendo essa coluna fora de lugar. A estrutura está julgando isso aí. Então essa palavra, irmãos, ela nos julga. Tudo que nós pensamos, fazemos, ela está nos julgando. Certo ou errado? Isso. E começa por nós. Por quê, irmãos? Para nós lá na frente não sermos condenados com o mundo. Então o julgamento começa por nós. Para quê? Para endireitar as veredas, os caminhos. Para nós seguirmos adiante de maneira sóbria. Para lá na frente não sermos pegos, né, junto com o mundo. Né, versículo 18, ó. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus. Quer dizer, o padecimento, irmãos, é pela vontade de Deus, não é porque o diabo quer. Porque se Deus não quisesse, não aconteceria. Tudo que acontece nas nossas vidas, irmãos, que a gente olha e fala, isso é ruim para mim, só aconteceu porque Deus permitiu. Porque se ele não permitisse, não aconteceria. Né? Versículo 19, ó. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então nós vamos padecer e continuar fazendo o bem. É assim, irmãos, não tem pra onde correr. Não sou eu que quero, é a palavra que diz. Eu queria também, irmãos, que fosse diferente. Eu queria ter uma outra opção. Eu queria ter a opção de fazer o que eu quero e ser salvo. De fazer o que eu quero e ser liberto de tudo aquilo que eu não quero passar. Eu queria isso aí, mas não é assim. Foi apresentado a mim e a vocês, e todos aqueles que hão de crer, recebem essa palavra, irmãos, o Novo Testamento, como estrutura, como alicerce, e sobre ele nós temos que edificar. E não tem para onde correr. Aqui no capítulo 1 de Pedro mesmo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, irmãos, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Para o quê, irmãos? Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada onde? Nos céus, para nós, irmãos. Então, existe uma herança que está guardada no céu para nós. Irmãos, é incorruptível, incontaminável, e ela não murcha. Mas as coisas dessa vida passa, tudo passa. As mais bonitas vão passar. Né? Versículo 5, né? Ó, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, nesse tempo, né, irmãos, que nós vivemos aqui, importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, as tentações, elas são necessárias. Necessárias, irmãos, é necessário. É difícil o cristão assumir isso daí. O cristão, ele, de princípio, não é, irmãos? De princípio, quando ele se converte a Cristo, ele quer ter uma vida tranquila. Ele quer ter uma vida sossegada, ele quer uma vida tranquila mesmo, não é, irmãos? Não é assim. A paz que ele nos dá é em meio às tribulações. A paz que ele nos dá é em meio às lutas. Chega uma hora, irmãos, que a gente aprende a lutar. Chega uma hora que a gente para de se incomodar com aqueles tiros que vêm contra nós, com aquelas bombas que é lançada contra nós. Porque nós sabemos que o revestimento que nós temos, o revestimento que Jesus nos dá, nos ajuda a vencermos. Mas no começo, quando vem as bombas contra, quando vem os tiros, quando vem. Aí o cristão se desespera, não é, irmãos? Se desespera e acha estranho tudo isso. Não é, irmãos? Isso é normal, vai acontecer. Então, nada como um dia após o outro, né, irmãos? Mas desde que a fé se mantenha. Se mantenha.
Porque tudo passa, irmãos. Às vezes você vai dormir com uma tribulação muito grande e acorda sem ela. Por quê? Porque foi derramada uma graça sobre a sua vida. E as coisas, no mundo espiritual, as coisas acontecem, irmãos. Então, quando você se mantém firme com Jesus, ele trabalha por você. Ele faz, irmãos. Mas se você andar por conta própria, não tem muito o que se fazer. Aí diz aqui, ó. Então é necessário, né? O versículo 6 diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação do que, irmãos? Da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Resumindo tudo isso, né? Esse monte de palavras difíceis aqui, esse texto difícil. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, que os profetas que profetizavam lá no Antigo Testamento, eles receberam o Espírito Santo por medida. Eles receberam ali uma porção pequena ali do Espírito para quê? Para anunciar a graça que havia de vir, também as dificuldades que haviam de vir, para anunciar Jesus. E aí eles perguntavam, mas quando que nós vamos usufruir disso? Aí foi dito a eles o seguinte, isso aí não é para vocês. Vocês estão profetizando, vocês estão anunciando a graça que vai surgir, a salvação, a libertação, o sofrimento que Cristo vai passar. Você está anunciando tudo isso, mas isso aí é lá na frente que vão tomar posse disso, é lá na frente que vão usufruir disso daí. E Pedro está dizendo, irmãos, que a partir da vinda de Jesus, nós usufruímos disso. Então, hoje, nós não ouvimos a palavra de um profeta lá do Antigo Testamento. A palavra que nós ouvimos hoje, a palavra que nós temos hoje, o Novo Testamento, foi ministrado por quem? Pelos apóstolos que receberam o Espírito Santo. O próprio Jesus, ele ministrou a palavra, ele deixou uma palavra para nós, irmãos. Então nós temos uma grandeza tão grande que os anjos, eles querem isso que nós temos, e eles não têm. Os anjos receberam também um ministério, eles operaram no Antigo Testamento, exerceram o ministério deles no Antigo Testamento, e eles se corromperam. Hoje, quando os anjos, eles olham para nós, homens e mulheres, irmãos, que não temos força nenhuma de nós mesmos, somos tão fracos, tão incapazes de nós mesmos. E aí, quando nós recebemos essa grandeza vinda de Deus, irmãos, que é a palavra, eles desejam muito isso daí e eles não têm. Eles desejam muito receber tudo aquilo que nós recebemos de Jesus. E aí eu pergunto para os irmãos, o que nós recebemos de Jesus? Nós mesmos não sabemos, irmãos, porque é tanta coisa que ele faz por nós. Imagina o tanto de livramento que ele nos dá. O tanto de livramento que ele dá para nós, para os nossos filhos, para os nossos familiares que nós oramos. Então, é muita coisa, irmãos, que acontece no mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar. E os anjos, eles desejam isso e eles não têm. Então nós temos que valorizar muito, irmãos, a cada dia. Valorizar. Os nossos olhos têm que ser espirituais, irmãos. Se a gente olhar para essa vida, estamos perdidos. Perdidos. Se nós ouvirmos a voz do estranho, estamos perdidos. Nós temos que ouvir a voz de Jesus. Temos que olhar para as coisas com olhos espirituais, irmãos. Temos que, diante de uma oportunidade de confessar Jesus, temos que confessar Jesus. Não importa se seja diante de uma tragédia, irmãos. Temos que confessar Jesus. Muitos vão olhar e vão achar que somos bobos. Vão achar que somos trouxas. Mas é vergonha? Para nossa carne é. Mas é melhor ser envergonhado diante de uma situação, confessando Jesus, do que embarcar na sabedoria desse mundo, que, como a palavra diz, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, na sua própria sabedoria, que é passageira, irmãos. É passageira. Então o mundo é muito sábio. O mundo, irmãos, homens e mulheres dão jeito para tudo. Basta você chega, por exemplo, diante de alguém e passa uma dificuldade. Passa uma dificuldade. Ah, eles resolvem muito fácil. Não, faz assim que dá certo. Dá, do jeito deles dá mesmo. Mas e do jeito de Jesus? Não dá, irmãos. Não dá. Então nós temos que estar muito atentos, irmãos, a tudo isso daí. Porque em todo instante nós temos oportunidade de edificar algo que vai permanecer, né? E edificar algo que vai ser queimado, irmãos, que o fogo vai queimar. A aflição vai queimar, a tentação a gente não vai conseguir vencer. Então, não adianta.
Diante das dificuldades, é o momento, irmãos, de confessar Jesus. É a melhor coisa que fazemos e Jesus derrama graça. Amém, irmãos? Vamos